da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, muito obrigado pela sua presença. Hoje, quinta-feira, pré-sexta, chegou, hein? Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, esteja em casa se arrumando para o trabalho ou já saiu para o trabalho, já está trabalhando, seja muito bem-vindo. Hoje chegamos com muita notícia para você, lembrando que você pode fazer parte também do nosso jornal, mandando para cá sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais com você. Exatamente, está na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail. E é claro, tem o nosso WhatsApp, que é mais fácil, rápido, você grava o seu vídeo, grava a sua denúncia, manda pra gente. O DDD é 24, o telefone é 998398384. Só para completar, por causa de denúncias de ontem e hoje, tem material completo para você conferir sobre o caso dos ônibus aqui em Petrópolis, né? Exatamente. Olha só, gente, em Petrópolis hoje o dia amanheceu com céu claro, algumas partes com nuvens, outras sem nuvens. Já em outras, assim, hoje bem cedinho, tinha o nosso famoso russo, deixando o céu branquinho, branquinho. Vamos então agora às notícias desta quinta-feira, dia 23 de março. Aumentar limite de faturamento para MEI, micro e pequenas empresas, é prioridade para a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. NASA e Boeing trabalham em avião com tecnologia de voo sustentável. A LERJ aprova projeto de lei que prorroga prazo para quitação de empréstimos da AG Rio. Passageiros enfrentam transporte público precário em Petrópolis. Banco de sangue do Hospital Santa Teresa em Petrópolis registra queda no número de doadores em março. Palácio de Cristal reabre para visitação em Petrópolis. E mais, Petropolitano ganha mais um troféu de Muay Thai, agora no Correio da Manhã na TV. É isso, gente. Vamos começar com a nossa edição do nosso Correio da Manhã. Vamos olhar o que é notícia na nossa primeira página. Na linha vermelha, lava-jatismo acorda, ameaça a Sérgio Moro, verborragia de Lula e irmãos Batista na China. Esse é um dos destaques da coluna Magna Vita na página 3. Ali embaixo, página 6, CAGED. Rio cria 190 mil postos de trabalho em 2 anos. Segundo o Ministério do Trabalho, capital fluminense só não gerou mais empregos do que São Paulo. Temos também destaque ainda na nossa página 3 da coluna Magna Vita, vice-governador Tiago Pampolha cumpre agenda nos Estados Unidos. É um texto legenda que eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá, saiu aqui da página. Voltando, pronto. O vice-governador e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Tiago Pampolha, está representando o governo do Rio na Conferência da ONU sobre as Águas em Nova York, nos Estados Unidos. Olha que bacana. Exatamente, né? Ontem, Dia Mundial da Água, né? E aí tá tendo vários eventos lá essa semana. Olha só, e na foto tirada por Maryland Environment Service, ele está com a vice-governadora de Maryland, Aruna Miller. O encontro em Maryland faz parte de uma série de agendas do governo nos Estados Unidos relacionados à Semana Mundial da Água. Mas o governo do estado gosta de viajar, né? Tá indo em busca aí de alguns investimentos, né? Vamos esperar que gosta cheguem, de né? Viajar nos Estados Unidos, para Portugal. Gosta bastante. Tomara que isso retorne, né, pra gente, né? Exatamente. Página 5, olha só. E Instituto de Segurança Pública, índice de roubos de rua cai 10% no estado, diz aí então o ISP. Na página 5, o SEDAI ganha tecnologia de ponta em laboratório. Na página 7, no internacional, ataque israelense danifica aeroporto sírio. Mais uma outra crise aí instalada, né, no mundo. Na nossa página 6, Firjan
diz que juros altos sacrificam a economia. Está aí na nossa primeira página também. Exatamente, pois é. Na página 4, impasse das MPs deve se resolver, diz Pacheco. O presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que o impasse sobre a volta do funcionamento das comissões mistas que analisam medidas provisórias, né, as MPs, deve ser resolvido nos próximos dias. E temos muito mais, temos os destaques também do esporte. Ministra do Turismo celebra a retomada do setor de eventos. Orçamento prevê déficit primário de 107 bilhões de reais. E tem muito mais, tem os destaques também do segundo caderno, ali com John Wick, né, voltando às telonas, né, o matador mais aguardado, né? É isso aí, o filme está tendo aí boas críticas para quem já conseguiu assistir, né, os críticos de cinema, né, no caso, que já conseguiram assistir. Gente, na página de opinião, os nossos editoriais ali, o primeiro hoje, quando o cuspe cai exatamente na testa, é o primeiro editorial, e o segundo, PM abre procedimento para apurar incidente na área do Maracanã, aquele pequeno caso lá do confronto, né, entre as torcidas. Fala aqui o segundo editorial, gente. Vamos à nossa página 3, a coluna Magna Vita, temos algumas fotos ali, a primeira delas, Jossa Nascimento Brito recebeu a medalha Tiradentes, homenagem do ex-deputado André Siciliano e do deputado Fábio Silva, proprietário da Melodia FM, maior rádio evangélica do Brasil. A entrega foi nos estúdios da rádio pelos serviços prestados à frente da Associação Comercial e das rádios da rádio e TV, incluindo o lançamento da nova Mediacom. Na foto, Theo Silva, o homenageado Jossa Nascimento Brito, Fábio Silva e Antônio Brito, diretor da JB-FM. Então tá aí. Gente, aqui na coluna Magna Vita, né, no Pinga Fogo, tem o caso aqui da Lava Jato acordando, que fala-se lá na linha vermelha, e ainda monta aqui o caso sobre as ameaças a Sérgio Moro e também a personagens da Justiça em São Paulo. Então, o grupo PCC, né, que orquestrou aí fez um grupo armado e que perseguia, alugava imóveis, enfim, aqui remonta todo o caso. Mas aqui também fala, olha só, lavajatismo acorda. O lavajatismo responde por 1/4 do eleitorado. Fez parte do sentimento que elegeu Jair Bolsonaro. A desbocada fala de Lula, que queria, eu não vou falar o palavrão que aqui está escrito, mas vocês podem conferir no nosso jornal, Sérgio Moro, e a revelação de um plano para assassinar o ex-juiz pelo PCC. PCC, lembrando vocês, primeiro comando da capital, maior grupo criminoso armado da América Latina hoje. Vai ter poder de acender a chama do lavajatismo. Um detalhe a mais nessa equação de águas de março, a incorporação sem pudor dos irmãos Joesley e Wesley Batista da JF na comitiva de Lula à China, ou seja, vão fazer uma visitinha na China lá para tentar vender carne para a China. Então é isso aqui, os adiantamentos da coluna, as notinhas seguem, né? Águas de março, Giroflex, rubro-negro aqui falando um pouco sobre as salas VIPs, entre outras notas, você confere tudo no nosso jornal correiodamanhã.com.br. Vamos à página 4, política? Na página 4, Moro diz que plano revela uma ousadia assustadora, então ainda sobre esse tema, né? Está aqui no destaque da nossa página de política. Ministro Flávio Dino diz que Polícia Federal mostrou que não é aparelhada. Eu vou ler só um trechinho aqui. O senador Sérgio Moro afirmou nesta quarta-feira que o plano da facção criminosa PCC contra ele e outras autoridades revela ousadia assustadora aí, entre aspas, e ressaltou a necessidade de enfrentar o crime organizado. O senador, durante seu discurso nesta quarta-feira no plenário da Casa, e aí você confere a matéria completa acessando nosso site, falando da operação da Polícia Federal. Isso.
e tudo mais que o senador Sérgio Moro, né, ex-juiz, né, a gente estava acostumado a falar... Ex-ministro, ex-juiz, agora senador da República, a gente estava né? acostumado a falar, né, o juiz Sérgio Moro, né, agora aí depois senador... foi ex, depois foi ministro, né? Pois é. Senador Sérgio Moro, você confere tudo acessando o nosso site e folheando o nosso jornal, né? Exatamente. Lembrando que o atual senador agora, né, Sérgio Moro, vamos dar o termo correto, ele apresentou um projeto de lei na Câmara ontem, né, no Senado, pedindo regras mais duras para esses prisioneiros de alto comando dentro de facções armadas. O isolamento desses presos é uma das medidas que prevê dentro desse projeto de lei, que seria de importância sumária para que eles não tenham contato com o grupo deles, para que eles não possam administrar esses grupos e orquestrar esse tipo de operação que foi feita contra o senador e outros colegas em São Paulo, enfim, em outras cidades do Brasil aqui. Gente, economia, planejamento prevê déficit de 107,6 bi. O valor é maior do que os 99 bi da Fazenda, ou seja, é um pouco maior do que se era previsto. Não vou me alongar no tema porque são vários números, então assim, para a gente ficar aqui falando vários números, vai ficar um pouco maçante para você. Mas eu quero dar uma outra notícia importante do Correio Econômico, que essa sim vai impactar direto no bolso do brasileiro, que é o diesel. Olha só, o preço médio de venda do diesel da Petrobras para as distribuidoras será mais baixo a partir dessa quinta-feira, com a redução de 18 centavos por litro. O valor passará de R$ 4,2 para R$ 3,84 por litro. E aí, gente, claro, não vai chegar nas bombas agora, nem no nosso bolso, mas impacta sim a economia, já que todo o nosso escoamento de produtos, a maioria, né, o grande bruto dele é feito aí por caminhões movidos a diesel. Então vai chegar uma hora no nosso bolso esse descontinho aí de 18 centavos que se multiplica um pouquinho depois. Vamos à nossa página 5, Estado do Rio. O Estado inaugura laboratório inovador da ETA Guandu. A gente tem falado bastante aí do Dia Mundial da Água, né, de saneamento básico. O investimento no equipamento da SEDAI é de 3,5 milhões de reais. Temos, falando ainda sobre meio ambiente, né, temos outras notícias ali no Correio Fluminense, por exemplo, Niterói terá carros elétricos na administração municipal. Então, o primeiro carro elétrico da Prefeitura de Niterói passou hoje por um teste e foi aprovado. Então, resta saber se quem mora em Niterói vai ter, né, qual é o gasto disso para a Prefeitura. Não sei se isso é tão viável já, nesse primeiro momento. 45 milhões no projeto? Se vai ter mais gastos, se vai ter menos gastos, de repente, com combustíveis. Exatamente. Aí na frota, né, dos veículos, sabe, porque, né, a frota dos veículos da Prefeitura, né, faz um montante muito grande de gastos. E a população, como é que fica? Vai ter mais gasto ou isso vai retornar para a população, né? Exato. Na verdade, é isso que importa. Não adianta ser pioneiro, né, em ter carro. Se o custo não baixar. Exatamente. Gente, Rio de Janeiro, Rio na retomada dos empregos. Capital Fluminense gerou 190 mil vagas em 2 anos, segundo o CAGED. Esse é o destaque da nossa página 6, mostrando aí que a capital fluminense só não gerou mais empregos do que São Paulo, capital, né? A grande São Paulo, e a gente sabe que lá é uma das máquinas da economia brasileira. O estado de São Paulo e a cidade de São Paulo são uma das máquinas da economia do país. Então, o CAGED divulgando esses dados, são dados excelentes para a economia carioca e também fluminense, né? Ainda tem outros destaques aqui sobre a Firjan, por exemplo, que critica, né? Alta dos juros faz a economia se sacrificar. Ontem, o Copom divulgou a nova taxa básica de juros, a Selic, e manteve em 13,75. Governo federal, diversas entidades, não é de hoje, eu digo, vem pedindo para que o Banco Central baixe essa taxa Selic de 13,75, que comece a fazer com que ela caia gradualmente, mas até agora nada. Entre outras coisas que giram em torno da taxa Selic, por exemplo, a crise das montadoras aí, que não estão vendendo carros e deram férias coletivas. Não só por isso, né, as montadoras têm lá a crise dos semicondutores que não chega, não se tem chips para comprar e montar carros. Ou seja, não se consegue montar, não se consegue vender por causa dos juros, e aí, tá aí, uma crise instalada, e não é só aqui, né? É bem que global
essa crise. E ainda tem ali, ó, Estado presente na Conferência da Água, né, falando um pouco sobre o vice-governador do Estado do Rio, Thiago Pampolha, secretário do Meio Ambiente, que está lá nos Estados Unidos, na Semana da Água, fez discurso na ONU, falou na ONU e agora vai atrás também de investimentos para o Estado. Na nossa editoria nacional, subnotificação preocupa, realmente esses dados são muito preocupantes. E o que a gente está falando? Olha só, dos feminicídios. O estudo aponta que feminicídios foram subnotificados no país. As taxas de homicídio de mulheres foram subnotificadas no Brasil por um período de 40 anos, de 1980 a 2019. O aumento foi de 28%. O aumento foi de 28%, passando de 4,58 homicídios por 100 mil mulheres para 5,89 na mesma razão. Os dados são de um estudo realizado por pesquisadores da Fiocruz, do INCA e da UERJ. O fato é que as mulheres ainda têm medo de denunciar. Claro. Porque nem em todas as cidades tem delegacias para mulheres, né? Muitas vezes a mulher vai numa delegacia normal para denunciar, as pessoas caçoam dela, verdade. Ela não é bem atendida, muitas vezes as próprias pessoas que estão na delegacia falam que não há muito o que fazer, e aí ela desiste, né? E muitas vezes por medo também de denunciar o agressor, elas não o fazem e acabam aguentando caladas até que um dia a agressão se torna um homicídio, né? Exatamente. Infelizmente. Gente, esses foram os destaques do nosso Correio da Manhã de hoje, mas você vê todos eles e muito mais, é claro, esporte, cultura ali no nosso segundo caderno, né? Tem muita coisa, tá recheado. Você confere na nossa página correiodamanhã.com.br ou indo até as bancas de jornal adquirir o seu exemplar. Aqui em Petrópolis, o Correio Petropolitano já está nas bancas e é R$2 apenas. Exatamente. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que aumentar limite de faturamento para MEI, micro e pequenas empresas é prioridade para a Frente Parlamentar do Comércio e Serviços. E você vai ver também que a Alerj aprova projeto de lei que prorroga prazo para quitação de empréstimos da AG Rio. O Correio da Manhã volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração.
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Atualizar o teto de enquadramento do Simples Nacional para as micro e pequenas empresas e para o microempreendedor individual é a prioridade da Frente Parlamentar de Defesa do Comércio e Serviços. Domingos Sávio é o parlamentar que vai representar no Congresso Nacional os setores que juntos são responsáveis por cerca de 70% do produto interno bruto do país. Uma das primeiras iniciativas que a frente pretende levar adiante é a atualização do limite que os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte podem faturar anualmente. Essa é uma das principais demandas dos pequenos empresários, uma vez que a última atualização aconteceu em 2018, e desde então o teto permanece igual, mesmo com a inflação de 31% acumulada nesse período. Está entre as nossas prioridades imediatas. Nós não podemos esperar a reforma tributária para resolver esse problema que já tinha que ter sido resolvido. Quem tem uma micro e pequena empresa não é nem pelo crescimento, é até pela inflação. Quando chega na metade do ano, ele já esgotou o seu limite com um teto de limite de faturamento achatado, defasado. Esse segmento está sendo duramente prejudicado. E a economia brasileira está sendo prejudicada. Então, isso é prioridade número 1, corrigir os limites da micro e pequena empresa, do MEI. Precisamos corrigir isso com urgência, é prioridade total. O deputado também afirmou que vai trabalhar pela simplificação das obrigações acessórias tributárias que as empresas têm de cumprir, isto é, aquelas que vão além do recolhimento de impostos. Além disso, defendeu a desoneração da folha de pagamento e a diminuição de burocracias para a abertura de empresas, 2 dos grandes entraves para a geração de empregos. Olha, sem dúvida, nós temos que incentivar quem pode gerar emprego no Brasil. E no Brasil é o contrário, né? A começar por uma coisa absurda, que é essa taxação sobre a folha de pagamento. Ou seja, quanto mais empregados você tem, mais imposto você paga sobre a folha de pagamento. Então é preciso desonerar a folha de pagamento. E isso é um desestímulo à geração de emprego. Além disso, nós temos uma infinidade de impostos, uma burocracia terrível. Então nós queremos simplificar a vida desde a hora da abertura da empresa, mas principalmente no processo de tributação. A reforma tributária também é tema dos debates e Sávio elevou o tom contra a ideia de uma alíquota única para o imposto sobre bens e serviços de 25%, o que, segundo ele, é um absurdo e pode causar aumento da carga tributária sobre, principalmente, comércio e serviços, além de um processo inflacionário fora da curva. Imagina todos os serviços que são prestados, comércio, você agregar mais 25% como uma alíquota única nesse segmento que hoje paga aí próximo de 5%, às vezes menos do que isso. Nós estamos atentos, achamos que isso não é correto. Há um temor por parte de uma parcela muito grande dos comerciantes, dos prestadores de serviços, de que a gente acabe fazendo uma reforma que aumente muito impostos, aumente demais, inviabilize, sufoque alguns setores. Pode, inclusive, desencadear um processo inflacionário. Então, nós queremos que tenhamos alíquotas diferenciadas para realidades diferenciadas. Essa é algo muito importante. E olha, apostando em práticas de locomoção sustentáveis, a NASA e a Boeing anunciaram uma parceria inédita para o lançamento de um avião ecológico. As pioneiras em viagens confirmaram que vão investir mais de $1 bilhão pelos próximos 7 anos, buscando boas práticas contra as mudanças climáticas por meio de técnicas produtivas econômicas. Em comunicado, Bill Nelson, representante da Agência Espacial Norte-Americana, comentou que o projeto demonstrador de voo sustentável tem como base a criação, os testes e o lançamento de aviões com tecnologias ecológicas. Os modelos bimotores deverão introduzir máquinas verdes de corredor único, com destaque para as asas com configurações completamente diferentes do que os passageiros e entusiastas estão acostumados a observar.
Do valor bilionário investido, 425 milhões de dólares ficam a cargo da NASA, enquanto a Boeing e seus parceiros vão aplicar os 725 milhões de dólares restantes. Segundo os fabricantes, as asas ecológicas serão longas e finas e se projetarão a partir do topo da aeronave, possuindo 2 motores suportados por treliças. No momento, esse setor do avião ecológico é conhecido cientificamente por asas treliçadas transônicas. O formato das asas pode chamar a atenção, mas é em suas propriedades de emissão que elas mais se destacam. Os novos modelos de aeronaves domésticas reduzirão a liberação de produtos químicos nocivos ao meio ambiente em até 30%. Graças a uma eficiência aerodinâmica, onde a queima de combustível é significativamente menor se comparada a outros modelos atuais. Todd Citron, diretor da Boeing, confirmou que o avião sustentável chega aos aeroportos até 2028, podendo ser multiplicado para o serviço em geral até 2030. Ontem nós mostramos aqui no jornal que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu 40 ordens de demolição de casas e remoção de bens de famílias que moram às margens da rodovia BR-040 na região de Petrópolis, né? O pedido foi feito pela Defensoria Pública da União. Nós conversamos com algumas dessas famílias. De acordo com a Defensoria Pública da União, há cerca de 140 ações idênticas na Justiça Federal, apresentadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio, a Concer. Elas dizem respeito a famílias que moram às margens da BR-040 há décadas, e sua presença foi consolidada diante da inércia do Estado. Apesar de serem casos individuais, a Defensoria considera que esta demanda é coletiva, já que as dezenas de famílias envolvidas estão na mesma situação, e as decisões da Justiça Federal têm todas o mesmo teor. Ao acolher o pedido, o ministro Edson Fachin afirmou que mais elementos precisam ser analisados e, por isso, deferiu a medida de urgência com a suspensão das demolições. Os processos de demolição às margens da BR-040 já estão correndo há mais de 17 anos. Ao longo desses anos, as famílias receberam diversas ordens de despejo e demolição que foram suspensas com a ajuda do Centro de Defesa de Direitos Humanos, a Prefeitura de Petrópolis, a campanha Despejo Zero e também a Defensoria e o Ministério Público. No início da pandemia, os processos chegaram a ser suspensos, mas nos últimos meses voltaram a ganhar celeridade, levando insegurança às famílias que ficaram sem saber até quando conseguiriam permanecer em suas casas. Sueli vive na localidade do Modesi, próximo da divisa com Areal, há mais de 20 anos e já perdeu as contas de quantas ordens de despejo já recebeu. Ela conta que já cansou de sofrer ameaças de demolições e vive na insegurança de um dia perder sua casa. Mas com essa nova decisão do STF, tem esperança do cenário mudar. Você pensa assim, agora acho que eles vão deixar com que nós continuemos nos nossos lares. Aí vem eles. Aí vem com a despejo, aí eles não querem saber, porque é como assim, se eles não estivessem lidando com pessoas. Parece que eles estão lidando com objetos. Nós estamos numa guerra. Foi só uma vitória, nós não vencemos a guerra. Foi uma batalha vencida. As notificações já foram entregues às famílias que vivem desde a comunidade do Duques, na subida da serra, até o Bambuzal e Modesi, próximo ao pedágio que fica na divisa com a cidade de Areal. Os locais que mais receberam ordens de despejo foram as comunidades do Arranha-Céu, a comunidade Vila das Sete Casas e a comunidade São Francisco de Assis. Para o CDDH, a solução para o problema da ocupação nas margens da BR-040 seria a redução da faixa de domínio da rodovia. Então, para a gente, essa análise de um ministro apenas do STF, por enquanto, já dá uma garantia às famílias, de manterem-se nesses locais até que seja analisado caso a caso e aquelas que tiverem que realmente sair, saiam, mas que saiam para um lugar seguro, saiam para garantia de uma moradia, para ficarem juntos dos seus filhos, porque em muitos casos, quando chegava a polícia para tentativa de retirada dessas moradias, o que era ofertado eram abrigos, separação das famílias, e essa decisão do Supremo garante que as famílias sejam mantidas e que a decisão anterior deles, também do próprio Supremo, seja cumprida, que seja analisada através de uma comissão as situações que são situações coletivas, unindo órgãos, entes federativos,
para solucionar de fato a questão. Na decisão do ministro Edson Fachin, uma análise mais detalhada permitirá confirmar a natureza da posse das residências e a sua antiguidade. Mas neste primeiro momento, considerou plausível o pedido da DPU e as demolições estão suspensas. Uma outra moradora que vive às margens da BR-040, mas preferiu não se identificar, conta que já recebeu 3 ordens de despejo ao longo dos anos. Ela, que vive na mesma casa há 48 anos, diz que não tem mais para onde ir e que não tem o desejo de sair de lá. A gente não tem pra onde ir, né? Não tem, não. Eu só tenho isso aqui, meu filho. Esperando até Deus, né, reservar uma coisa melhor, porque a gente não tem, não. Aqui depende de luz, a água aqui é ruim, aqui é poço, né? Aí é difícil. Eu tenho uma vida toda aqui, né? Tenho uma história. História grande aqui. Não tem como falar. Não tem nem o que falar. Porque é muito triste, né? Eu sei que meus filhos vão ficar desamparados, né? Porque eles também não têm condição, tem filho doente, né? Aí isso é difícil para mim. Procurada, a Conser informou que não vai se manifestar sobre o assunto. Já a NTT informou que já recebeu o pedido de informações sobre o tema por parte do órgão de representação judicial da agência. Segundo a agência, a questão foi encaminhada para análise do setor técnico da NTT para que os próximos passos relacionados ao assunto sejam definidos e colocados em prática. Olha só, gente, na última terça-feira, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, aprovou o projeto de lei que prorroga o prazo de pagamento de empréstimos com a AGE Rio por empresas afetadas pelas chuvas de 2022 em Petrópolis. A aprovação deve favorecer mais de 3 mil comerciantes. Com o objetivo de fornecer suporte para os comerciantes atingidos pelas chuvas de 2022 e garantir empregos dos funcionários, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou na última terça-feira o projeto de lei do deputado estadual Bernardo Rossi, que prorroga em 12 meses o pagamento de financiamento para empresas que obtiveram crédito com a Agência de Fomento do Estado, a AGE Rio. As pessoas sabem que Petrópolis ainda não se recuperou, emocionalmente e economicamente também. Esse projeto trata de um programa chamado Recupera Petrópolis, que o governador Cláudio Castro elaborou com muito carinho e cuidado devido às fortes chuvas que acometeram a nossa cidade. De acordo com o parlamentar, a ampliação do prazo possibilita que as empresas tenham capacidade de arcar com os custos do negócio sem a necessidade de demitir colaboradores. Cerca de 3.304 empresas vão ser beneficiadas com o PL. Por meio do programa Reconstruir Petrópolis, mais de 207 milhões de reais foram destinados à cidade a fim de alavancar a retomada econômica, já impactada por conta da pandemia da Covid-19. Cerca de 15 mil petropolitanos trabalham nas mais de 3 mil empresas impactadas por conta da chuva do ano passado. Estou aqui falando de restaurantes, estou aqui falando de papelaria, estou aqui falando de lojas de autopeças, estou aqui falando de confecção, estou aqui falando de cervejarias artesanais. Essas pessoas não têm dinheiro, porque venceu agora também a primeira parcela desse empréstimo, desse programa Reconstrói Petrópolis. Durante o período mais crítico, a Firjan apontou que os prejuízos na economia da cidade ultrapassaram 665 milhões de reais. A prorrogação não interfere na data de assinatura dos contratos. Os prazos de amortização também foram ampliados em 12 meses. No entanto, caso o empresário não queira prorrogar o financiamento, deve entrar em contato com a AGE Rio. E você vai ver... Fala. Não, ia falar do crédito da AGE Rio, né? Tomara que tenha realmente mais prazo aí, né? É verdade. Para a população pagar, né? Para os comerciantes pagarem esse crédito. E você vai ver depois no intervalo a precariedade do transporte público em Petrópolis. Pois é, a gente tem aí mais material sobre. Você vai ver também o balanço das operações da Polícia Militar em Petrópolis. Voltamos já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. E olha só, gente, voltamos. Ontem nós mostramos aqui a denúncia e fizemos uma reportagem completa sobre o que os passageiros de ônibus em Petrópolis enfrentam com o transporte público precário. Confira. Quem depende do transporte público em Petrópolis precisa lidar com a precariedade do serviço em diversas linhas. Na última quarta-feira, usuários do coletivo 421, bairro Mauá, da empresa Petroita, no horário das 6h30 da manhã, enfrentaram um susto na viagem. O ônibus ficou cheio de fumaça e o medo era de um princípio de incêndio. O motorista precisou parar na Ponte Fones e transferir os passageiros. Já na terça, no ônibus que faz a linha 450 Bingen Alto da Serra, os passageiros reclamaram de avarias. A inspetora dimensional Jaqueline Barcelos mora no meio da serra. Ela diz que não se sente segura em utilizar o transporte público na cidade. Infelizmente, a cada dia está pior. Os ônibus eles não estão cumprindo os horários devidos, né, que é imposto pela empresa. Né? Então, quer dizer, a gente não tem ônibus no momento que a gente precisa. As condições físicas dos ônibus é de mal a pior, sujeira continua constante, alguns com bancos quebrados, janelas quebradas, muito depredados também, não existe uma manutenção de conservação dos ônibus e isso para a gente é muito ruim porque a passagem está aumentando. Um levantamento feito pelo Correio Petropolitano com base em dados do Detran mostra que o veículo de prefixo 2107 teve o último licenciamento feito em 2018. A data de fabricação que consta no documento é de 2011. Uma resolução da CPTrans determina que veículos do tipo padrão e convencional tenham idade máxima de 11 anos e os micro-ônibus não passem de 8. O Correio também levantou a placa de outros 40 veículos das 5 empresas que atuam na cidade. Destes, 15 estão com licenciamento atrasado feito até 2021, segundo dados do site do Detran. Dos 40 veículos, cerca de 9 já passaram do tempo de uso estabelecido pela CPTrans. O ônibus da Cidade das Hortênsias teve o último licenciamento feito em 2018 e o ano de fabricação é de 2010. Cerca de outros 6 veículos se atualizaram no ano passado e agora só precisam fazer o licenciamento neste ano. Na aviação Petroita foi encontrado um veículo fabricado em 2008 e com o último licenciamento em 2019. Outros 13 chegam à idade máxima determinada pela companhia neste ano. Vive quebrando, às vezes os bancos estão soltando, tudo pintado, não se fala na nojeira que é horrível. Então, quando tu tá esperando um ônibus, não tem ônibus, aí depois vai ter 2 horas depois, fica assim, é horrível os ônibus. Se você soubesse que os ônibus estão sem manutenção, você sentiria segura de entrar assim mesmo? Não, de vez em quando quebra, te deixa a pé na rua, não vale de nada.
Em setembro do ano passado, foi sancionada uma lei que prevê que os ônibus da cidade sejam obrigados a afixar a placa ou cartaz com informações sobre o ano de fabricação, início e término do tempo de uso. A ideia era que facilitasse a fiscalização do cumprimento da resolução da CPTrans, mas, passados 6 meses, a lei ainda não é cumprida no município. É, normal, né? Olha só, a prefeitura disse que cobra que as empresas de ônibus mantenham os veículos em condições de atender a população com segurança. Informou ainda que a CPTrans realiza fiscalizações periódicas nas garagens e que as irregularidades geram relatórios e multas quando os problemas não são solucionados. Pois é, o município ainda disse que cobra formalmente das empresas que enviem a documentação dos veículos, sendo a entrega uma obrigação contratual. O CETRANSPETRO não respondeu ao contato da reportagem até agora. Exatamente. Vamos dar continuidade aqui porque na noite de terça-feira, a Associação de Moradores do Morém organizou uma paralisação pacífica dos ônibus da aviação Petroita, que atendem a localidade, pedindo o quê? Melhorias nos coletivos. Parte da Avenida General Marciano Magalhães e da Rua Pedro Ivo foram interditadas na noite da última segunda-feira por moradores da região do Morém, Petrópolis. A paralisação pacífica teve como objetivo principal chamar a atenção das autoridades para os ônibus que estão sendo utilizados na região. A concentração começou por volta das 5 horas da tarde e contou com dezenas de moradores com cartazes e placas. Os veículos são da empresa Petroita e as linhas que lideram as reclamações são os 2 ônibus da 462 Alto Pedro Ivo, 431 Pedro Ivo, 464 Roncorone, 429 e 455 Lagoinha. E olha só, gente, o Banco de Sangue do Santa Teresa, aqui em Petrópolis, né, o Hospital de Petrópolis, tem feito um apelo à população sobre a necessidade de doação de sangue. O espaço tem operado com estoque reduzido e no mês de março a situação piorou. Pós-carnaval aí, carnaval também piora essa situação, né? Porque o local não conseguiu alcançar nem a metade da meta esperada. Mesmo após os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, em que já é esperada uma queda no número de doadores de sangue, o Banco de Sangue Santa Teresa alertou que o estoque está em situação crítica. As cadeiras que antes estavam sempre ocupadas se encontram vazias. Os responsáveis pelo local estão preocupados, porque o número de doadores está caindo cada vez mais. Em março, as bolsas doadas não estão sendo suficientes para manter a segurança de atendimento de quem precisa receber a doação. Hoje, todos os grupos sanguíneos estão abaixo da nossa meta de segurança e todos os hemocomponentes também estão abaixo da meta de segurança. De acordo com Marcela, o espaço está com 55% a menos de doadores do que é necessário para manter a cidade abastecida. Para garantir a segurança dos atendimentos, em média eram precisos 70 doadores por dia e atualmente o espaço conta com 30. Não é por não quererem ajudar. As pessoas são solidárias. A nossa cidade é uma cidade solidária. Só que as pessoas estão muito atribuladas. Então, nós estamos entendendo que a correria e o dia a dia está afastando as pessoas da doação de sangue. A média mensal esperada pela unidade são 1.500 doações. Este valor garante a segurança dos pacientes do município. Em 2023, os meses de janeiro e fevereiro conseguiram cumprir com a meta esperada. Já em março, os resultados não estão sendo tão bons assim, porque até o momento nem metade da meta foi cumprida. A necessidade é tão grande e a única fábrica é o ser humano. Se nós não tivermos pessoas dispostas a doar hoje para quem precisa amanhã, nós não teremos mais sangue em estoque. Os hospitais não terão mais sangue em estoque, porque a gente não compra. A única fábrica é o ser humano. Então, é uma corrente do bem que precisa continuar, porque cada vez mais pessoas vão precisar utilizar o sangue. E só tem o ser humano. A solidariedade, além de salvar vidas, incentiva o surgimento de novos doadores.
Este é o caso do empresário Araquém Júnior, que doa há mais de 2 décadas. Sempre tive medo de agulha, né? Todo jovem sempre tem medo de agulha. Até um dia que um familiar seu precisa. E um bairro inteiro se mobilizou para doar sangue para esse familiar. Então não tinha uma outra forma de retribuir a não ser na mesma moeda. Aprendi a doar sangue, perdi o medo de agulha e lá se vão para mais de 20 anos de doação de sangue. Para fazer a doação, basta apresentar um documento original, com foto em um bom estado de conservação, estar em boas condições de saúde, sem qualquer sintoma de doença, não ter ingerido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas e não ter ingerido alimentos gordurosos. O Banco de Sangue Santa Teresa funciona diariamente, das 7 horas da manhã às 6 horas da tarde, inclusive aos domingos e feriados, na Rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, no Bingen. Para facilitar o acesso, a unidade disponibiliza transporte gratuito para grupos de 4 ou 15 pessoas. O transporte deve ser acionado pelo WhatsApp DDD 24 99269 4355. Se todos nós que podemos doarmos uma vez por ano só, uma vez por ano, não faltará sangue para ninguém que precisa. E vamos agora trocar de assunto, porque o esporte petropolitano não para de comemorar. Isso porque, pelo segundo fim de semana consecutivo, a Academia de Muay Thai Imperial Fight alcançou mais uma vitória. Desta vez, o troféu foi conquistado por Kaique Farias, de 20 anos. Muito treino, disciplina, respeito e concentração concederam ao petropolitano Kaique Farias, de 20 anos, um troféu na 4ª edição do Warriors of Muay Thai, na categoria de até 63,5 kg. A competição é considerada uma das maiores de todo o estado e foi realizada no último fim de semana no Grajaú Country Club, na cidade do Rio de Janeiro. Esse troféu representa muita coisa, representa tanto o meu esforço, quanto o esforço do meu treinador, quanto a dedicação dos meus alunos, o apoio deles, a torcida de todo mundo. É minha vida, lutar faz parte da minha vida, isso aqui é meu trabalho. Quando a gente sobe lá no ringue, eu não subo nem pensando no troféu, eu já subo pensando em representar todo mundo ali. Eu gosto muito porque a competição ela tem uma representatividade bem além de ganhar um troféu, ganhar uma medalha. Até o dia da competição, Kaique participou de um treinamento físico e psicológico intenso. De acordo com o treinador Rodrigo Stosch, todos os dias o atleta precisava lutar até 5 horas e correr entre 10 a 12 quilômetros. O atleta entrar lá frio, consciente, sabendo o que vai fazer, escutando o corner e preparar para fazer a estratégia da forma correta. Se o psicológico do atleta não estiver forte, não estiver acompanhado junto com o físico, a luta pode ser complicada. Kaique sempre gostou de praticar esportes e aos 13 anos começou a treinar Muay Thai com influência e incentivo do irmão mais velho, que também é lutador. No cenário competitivo, Kaique já participou de 6 lutas semiprofissionais e em todas foi vitorioso. E é muito maneiro, tipo, tu ver que pessoas se espelham em você. No domingo mesmo, uma menina chegou pra mim, pediu pra tirar foto comigo. Pô, eu te acompanho lá, sou sua fã, me inspiro muito em você, vejo você treinando. Ganhei meu dia, é muito bom saber que você inspira outras pessoas. Para o treinador, formar novos campeões é de suma importância e é uma das principais formas de inspirar outros jovens de que tudo é possível. A gente está entre os melhores do Rio, por conta de um trabalho sério, um trabalho correto. A gente vem buscando cada vez mais títulos e a gente quer mais. A gente quer representar a cidade, a gente quer trazer mais títulos para a cidade. E apesar da Warriors já ter acabado, os treinos de Kaique continuam. A próxima competição do atleta até o momento está prevista para maio, em Minas Gerais. Já a Imperial Fight se prepara para mais emoções no próximo fim de semana, em que o lutador Adriano Toshiba participará do Biotai Stadium, na categoria de 59 quilos.
bacana, né? Olha só, gente, vamos continuar no mundo dos esportes aqui em Petrópolis, porque o Ministério Público, nós falamos isso ontem, né, do Estado do Rio de Janeiro, obteve a interdição da arquibancada principal do estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, em razão de riscos estruturais. Mas, apesar disso, o presidente do clube disse em entrevista exclusiva à TV Correio da Manhã que o clube possui todos os laudos que atestam a segurança das arquibancadas. Um relatório elaborado pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado revelou que o estádio Atílio Marotti, mais conhecido como Campo do Serrano, não possui condições seguras para a utilização, já que foram identificados problemas nas estruturas de concreto armado e o péssimo estado de conservação das estruturas metálicas. O relatório apontou ainda o risco iminente de queda dentro da projeção do telhado da arquibancada. De acordo com a ação, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro vem permitindo a realização de partidas de futebol com presença de público em um estádio com riscos claros de desabamento, apesar de todas as considerações e recomendações já feitas pelo MPRJ. A ação relata que desde 2017 a promotoria atua na tentativa de resolver extrajudicialmente os problemas encontrados no local. Ao longo deste período, algumas das questões foram resolvidas. No entanto, outras permanecem desatendidas, em especial a precariedade da arquibancada principal, que coloca em risco a vida dos frequentadores. Apesar da decisão, a presidência do Serrano Futebol Clube afirmou que preza pela total segurança dos torcedores e frequentadores do estádio Atílio Marotti e segue rigorosamente os requisitos das autoridades e suas respectivas exigências. O clube afirma que possui todos os laudos que atestam a segurança das arquibancadas. Nós estamos a cada ano melhorando o espaço, o clube, o estádio, né? Com relação a conforto e também garantindo o público, né? Algumas coisas têm que ser feitas? Tem. Né? Trata-se de um estádio da década de 70, aquela arquibancada, e a social da década de 50. Se tem uma coisa que naquela época não se fazia, era economizar ferro e cimento. Então essa estrutura ela já foi várias vezes analisada por engenheiros. Nosso laudo de engenharia está em dia. Está vigente. Aliás, todos os laudos que o Estatuto do Torcedor nos pede, que são 4, da Polícia Militar, Vigilância Sanitária, de Engenharia e Polícia Militar, estão dentro da validade. Ainda de acordo com o clube, no estádio cabem cerca de 5.900 pessoas, sendo que apenas a arquibancada principal pode abrigar cerca de 4.500 frequentadores. Porém, o público dos jogos normalmente chega a 900 pessoas. O clube informou ainda que vai requerer a reconsideração da decisão que determinou a interdição do estádio, solicitando a sua imediata liberação. Nós vamos rebater todas essas acusações ou todas essas situações que realmente lá no passado teriam que ser feitas, mas já foram feitas, então, na grande maioria, inclusive. Entendeu? Então, as cadeiras já estão colocadas, os acessos estão limpos, as saídas e entradas, toda a sinalização do estádio é dentro do padrão que o Corpo de Bombeiro aprovou dentro do projeto arquitetônico de pânico e incêndio que libera o estádio, né, para receber público, né? Além dos pedidos liminares, o MPRJ requer que o Serrano Futebol Clube seja obrigado a fazer diversas melhorias no estádio, como mais saídas de emergência, iluminações de segurança, apresentação de plano de emergência, recuperação de trincas e fissuras, entre outras. O juízo determinou multa de R$100 mil para o caso de descumprimento da decisão liminar. Vamos mostrar isso na nossa defesa, né? Vamos mostrar as anotações do engenheiro que forneceu, que fez o nosso laudo, a RT, a sinalização, tudo que foi pedido e já acontece, nós vamos mostrar para o juízo, né? Procurada, a FERJ informou que após tomar conhecimento da ação do MPRJ, desmarcou os jogos no estádio Atílio Marotti, que só aconteceriam a partir do mês de maio de 2023, com o início dos campeonatos das séries A2 e C. Informou ainda que nunca permitiu a realização de jogos sem os devidos laudos técnicos e se coloca à disposição do juízo para eventuais justificativas. E o Palácio de Cristal, um dos principais pontos turísticos de Petrópolis, reabriu na quarta-feira, ou seja, ontem, para visitação. O palácio estava fechado desde o início do ano
para a reforma do piso. Lembra aquele imbróglio? Inaugurou para a reforma, aí o piso não estava pronto, aí fez Bauer, aí fez festa, aí teve que fechar de novo. Então, agora finalmente foi reaberto. O dia de reabertura do Palácio de Cristal nesta quarta-feira foi marcado por sol. Com isso, tanto quem vive em Petrópolis quanto os turistas aproveitaram para saírem de casa e irem até o espaço dar uma olhadinha no resultado da reforma. Nem os pets resistiram. Esse grupo de estudantes veio de Campos dos Goytacazes conhecer mais da história da cidade. Na área de história, o trabalho de campo é muito importante para que o aluno saia da sala de aula, né, da rotina da sala de aula e vivencie em alguns lugares onde a história aconteceu. Em Petrópolis, por ser uma cidade histórica por excelência, compartilhando também com a nossa cidade, Campos dos Goytacazes, que também é uma cidade histórica, e pela própria história, né, do Brasil Império, do que restou do Brasil Império, da herança, do legado do Império Brasileiro, que fica aqui em Petrópolis, não só por ser a residência, né, ter sido a residência do imperador, né, Dom Pedro II, mas todo o charme de Petrópolis e o conhecimento que a gente pode trazer para os alunos aqui. Para a professora, o ponto turístico é muito importante por fazer parte do legado histórico do Brasil Império. O Palácio de Cristal tem uma referência muito importante da princesa Isabel, né, que gostava muito desse local, foi um presente do seu esposo, o Conde D, né, assim como o Palácio Quitandinha, assim como o Museu Imperial, que guarda toda a herança e o legado desse momento importante da história do Brasil. No período de janeiro de 2020 a julho de 2022, o Palácio de Cristal passou por reformas. Na ocasião, foram 2 anos e meio fechados e após, ele foi reaberto para a realização da Bauer Fest. Em outubro, ele foi novamente fechado e reaberto em novembro para a realização do Natal Imperial. O novo piso Fugê, considerado novidade na cidade, foi recolocado após ter sido danificado com a reabertura do palácio para a realização da Bauer Fest antes do tempo recomendado. O ponto turístico, que nos últimos anos passou mais tempo fechado do que aberto, agora está pronto para a visitação, que pode ser feita de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, de terça a domingo, com entrada gratuita. Isso aí, vamos aproveitar, né? Senão daqui a pouco fecha de novo para outra reforma. Vamos lá. O 26º Batalhão de Polícia Militar de Petrópolis apresentou um balanço das operações da primeira quinzena do mês de março. O resultado divulgado aponta que ao menos 56 pessoas foram presas. Os primeiros 15 dias de março foram produtivos para o 26º Batalhão da Polícia Militar. De acordo com a produção operacional divulgada pelo BPM, a primeira quinzena resultou na prisão de 56 pessoas e na apreensão de 3 armas e R$ 8.038,22. Quando o assunto é a apreensão de drogas, a polícia conseguiu capturar do dia 1º ao dia 15 de março 4,6 kg de maconha, 12,2 kg de crack e 38,5 kg de cocaína. Apesar do número de apreensão de drogas ser significativo em Petrópolis, até o momento, segundo o Instituto de Segurança Pública, a cidade registrou queda de 4,6% neste tipo de crime. É isso aí, polícia trabalhando. Gente, vamos saber como é que fica o tempo para hoje? A quinta-feira em Nova Friburgo será de céu encoberto sem possibilidade de chuva. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 15 e máxima de 28 graus. Em Teresópolis, a situação é de céu com muitas nuvens. Apenas à noite há previsão de pancadas de chuva. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 28 graus. Em Petrópolis, a quinta-feira será de céu com muitas nuvens pela manhã. Há possibilidade de pancadas de chuva com trovoadas à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. As pancadas de chuva serão à noite. O município registrará declínio na temperatura, com mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão também é de chuva moderada forte no período da tarde e noite. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 33 graus. Na quinta-feira, Três Rios pode esperar por céu com muitas nuvens, sem possibilidade de chuva isolada.
No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 34 graus. Dos municípios citados, os ventos serão fracos, mas em caso de emergência em decorrência da chuva ou do vento, o morador não deve hesitar em ligar para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou falar com a Defesa Civil no número 99. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã, sexta-feira, hein? Chegando, hein? Calma. A gente chega amanhã com muita informação a partir das 7h30 da manhã para você, trazendo muita atualização, gente. Tchau. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.